Olá! Hoje eu vou falar sobre 5 atividades neuroprotetoras dos óleos essenciais. Então, nós vamos ter uma live bem interessante nesse quadro Desvendando a Aromaterapia Clínica e vamos falar sobre os efeitos neuroprotetores dos óleos essenciais. Então, fica aqui comigo que hoje a gente tem bastante conteúdo para conversar. Então aproveita, chama aí pessoas, convida, manda um aviãozinho, dá um joinha aí para mim, um oi, para a gente poder estar conversando aqui e aprendendo sobre os efeitos neuroprotetores dos óleos essenciais. Para quem não me conhece, eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e eu ensino você a dominar a química e a farmacologia dos óleos essenciais. Estou num momento aqui aprofundando nas questões da neurociência, para que vocês aprendam cada vez mais que os óleos essenciais, eles não são somente um líquido no vidrinho, né? Que eles são também química e agem farmacologicamente, eles são vibração e eles são informação. Isso é muito importante a gente saber. Bom dia Silvânia, querida, Gisele, minhas alunas maravilhosas chegando em peso para a live. Amo essas alunas que além de estudar um conteúdo imenso da formação, vem nas lives, prestigia as lives e tem desejo de aprender cada vez mais, né? De ir consolidando o conhecimento sobre a aromaterapia. Então, bem-vinda, galera, e vamos lá. Vamos falar sobre os efeitos neuroprotetores dos óleos essenciais. Acho que bastante gente tem vontade de entender isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e ainda vou trazer um estudo para nós conversarmos aqui, discutirmos. Olá, Fabiana, Verusca, linda. Ah, como é lindo isso, ver minhas alunas vindo em peso na aula ao vivo, vindo nas lives. Eu fico muito feliz, viu, galera? Bom, já antes de começar a falar dos efeitos neuroprotetores dos óleos essenciais, já quero deixar aqui o convite para a imersão em aromaterapia clínica, né, em neurociência e aromaterapia clínica, que vai acontecer dia 5, ao vivo comigo, um dia todo, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Por que eu fiz um dia todo? Porque é importante para a gente poder consolidar o conhecimento. Quando a gente fica fazendo, às vezes, picado, não tem o começo, o meio e fim, distrai com outras coisas, e aí o conhecimento e todo o conteúdo, e também a energia, né, do nosso contato cai. Então, a ideia é que a gente fique junto, numa frequência bem alta, e tenha começo, meio e fim, e você possa captar todos os conteúdos, tá? As informações estão no link da minha bio, mas você pode entrar no meu site, que é Carla Campos Aromaterapia, Carla com C no começo e H no final, carlacamposaromaterapia.com.br e ter todas as informações da imersão, tá bom? Então, bora lá. Bom dia. Vamos lá falar sobre... Eu vou trazer primeiro aqui 5 aspectos importantes, 5 efeitos, 5 ações que os óleos essenciais têm, e essas ações promovem a neuroproteção. Então, eu vou olhar aqui para o lado às vezes, porque eu fiz anotações para poder não esquecer de nada, né? Então, 5 aspectos que promovem a neuroproteção. Então, o primeiro, que é muito importante, muito importante, porque não só a questão da neuroproteção, mas também a questão da proteção da saúde do modo geral, né? Da imunidade, da questão do câncer e outros aspectos que influenciam e prejudicam a saúde, é a ação antioxidante. A questão de nós precisarmos de antioxidantes, né? Nós temos no nosso corpo um antioxidante natural que se chama glutationa, né? Glutationa. Esse antioxidante natural, ele é muito importante no nosso corpo, porque ele combate os radicais livres. Ter contato com radicais livres é normal, né? Porque muitas coisas têm radicais livres no nosso dia a dia.
os xenobióticos que nós temos contato, o medicamento, o ar, às vezes até o estresse, o impacto esportivo, muitas coisas promovem o próprio metabolismo do nosso corpo, a metabolização gera radicais livres, né? Então, o processo oxidativo, nós temos contato com o oxigênio, então o processo oxidativo e a geração de radicais livres é comum, mas não em excesso, né? Ai, Nath, que querida! Olá, 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 Maica, que bom! Galera que também já está inscrita na imersão, que delícia! Nath, querida, saudade! Bom, então, vamos lá. A questão da primeira ação que eu vou falar, que promove o efeito neuroprotetor, né? É, então, a ação antioxidante dos óleos essenciais. Então, nós temos dentro do nosso corpo antioxidantes, enzimas antioxidantes muito importantes. Uma delas é a glutationa. E a glutationa, ela é uma enzima antioxidante natural que combate radicais livres e consegue lidar com os radicais livres que nós estamos expostos no dia a dia. Mas o que acontece hoje em dia, acontece em dois aspectos. O primeiro aspecto é que a exposição a radicais livres aumentou, então nós estamos muito mais expostos hoje, e muitas das questões, né, muitos medicamentos, muitas moléculas que estão no ar, inclusive, nos produtos químicos que nós utilizamos, na alimentação industrializada, muitas moléculas promovem a depressão da glutationa. Ó, ficou uma palavra, né? Trava a língua. Depressão da glutationa. E o que é a depressão da glutationa? Não permite que a glutationa seja gerada, o que faz com que o nosso corpo diminua a sua ação antioxidante. E com isso, os radicais livres aumentam e o aumento do estresse oxidativo gera uma diversidade de doenças, entre elas o estresse oxidativo do cérebro, né? E com isso existe um combate aí, uma morte neuronal, e nós perdemos a potência do cérebro por conta do estresse oxidativo, gerando doenças neurodegenerativas. E então, um dos efeitos importantes dos óleos essenciais é a ação antioxidante, no sentido de combater radicais livres, mas também, né, combater o estresse oxidativo, combater o estresse de um modo geral, mas também os óleos essenciais, algumas moléculas, têm um potencial gigante de promover, de estimular no nosso corpo a produção de glutationa, que é então essa enzima natural antioxidante. Então, o que o óleo essencial faz? Ele estimula o corpo a produzir glutationa, a equilibrar a sua produção de glutationa e conseguir então combater os radicais livres, a peroxidação lipídica, né? Porque nós consumimos muitas coisas que vão virando no corpo nas suas reações químicas, superóxidos, que vão sendo peróxidos, né, que são muito nocivos ao nosso corpo, o que faz muitas vezes que o nosso colesterol, por exemplo, oxide, levando a questões cardíacas. Então a gente sabe que o colesterol, o problema não é o colesterol, o problema é um colesterol oxidado. Então, para vocês terem uma noção do quão importante é trabalhar o estresse oxidativo, e o estresse oxidativo no âmbito neurológico, ele mata neurônios, ele pode trazer prejuízos à cognição, prejuízos à memória, prejuízos à produção de neurotransmissores, e isso prejudicar o humor, gerando aí ansiedade, depressão, síndromes, né, de atenção, e colocando a vida cotidiana, a forma de ver o mundo, a forma de se comportar no mundo do ser humano em risco, além das doenças neurodegenerativas, tanto doenças como Parkinson, Alzheimer,
como também a esclerose múltipla, né? Doenças neurodegenerativas que são ditas autoimunes. Então, lidar com o estresse oxidativo é o ponto número 1, é muito importante, e os óleos essenciais têm um enorme potencial antioxidante. A alimentação saudável também, Carla, sim, uma alimentação saudável também é antioxidante, né? Usar cravo, canela na sua alimentação, orégano, tomilho, usar temperos, né? Cúrcuma, são muito importantes também para a ação antioxidante. E aí, já falando da cúrcuma, os óleos essenciais têm um enorme potencial anti-inflamatório. Então, 2 fatores, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, mais importantes que geram o ataque a neurônios, né? Que rompem muitas vezes a nossa barreira hematoencefálica, que geram estresse oxidativo, são os processos oxidativos e os processos inflamatórios. Então, os óleos essenciais têm um enorme potencial anti-inflamatório. Nós temos óleos essenciais com maior potencial anti-inflamatório. E que significa isso? Eles combatem citocinas pró-inflamatórias. Eles agem na rota do ácido araquidônico. Eles agem no COX-2. Então, nós temos diversas vias que moléculas presentes nos óleos essenciais agem contendo a inflamação. A inflamação, de um modo geral, é importante para o corpo, porque a inflamação é quando o corpo está se defendendo, quando o sistema imunológico está ali funcionando, se defendendo contra invasores, né, bactérias, vírus, patógenos de um modo geral. Só que o processo inflamatório, ele não pode ser extremo. E quando começam a ter muitas interleucinas inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias, esse processo passa a ser crônico e começa a estar presente no corpo por muito tempo. Então, hoje nós vivemos também, muitas vezes, processos inflamatórios por anos. E esses processos inflamatórios vão sim atacando o nosso funcionamento neurológico. Então, os processos inflamatórios, os processos oxidativos, eles podem aos poucos ir deteriorando neurônios. E os neurônios, eles são responsáveis pela produção de hormônios, né? De catecolaminas, de hormônios que são responsáveis pela liberação, né, que são esses neurotransmissores, dessa química, desses sinais nas nossas sinapses, que vão enviar uma mensagem, um comando que vai repercutir por todo o nosso sistema nervoso central e nosso sistema nervoso periférico. Então, uma pessoa que começa a ter deficiência de um determinado neurotransmissor, ela pode ter o seu humor afetado, a sua vontade de viver afetada, pode ter aceleração cardíaca, pode começar a ter neurodegeneração e com isso começar a ter complicações nos seus movimentos, na sua cognição, na sua atenção. Então, assim, muita coisa está envolvida nesses processos. E o que gera os estresses oxidativos, né? É o nosso cotidiano, principalmente o estresse contínuo, o estado de luta e fuga, a alimentação, a falta de prática esportiva. E quando nós vamos corrigindo nossos hábitos, melhorando a nossa alimentação, tendo hábitos mais saudáveis, e junto do uso de óleos essenciais, e ainda quando você é acompanhado por um aromaterapeuta clínico, podendo então usar moléculas mais precisas que podem ajudar na neuroproteção, já partindo do princípio que para proteger neurônios, para ter uma neuroproteção, é importante combater o estresse oxidativo e a inflamação. Tá, já vou, mais para o final eu respondo sua pergunta, tá, Maica? Então, eu vou falar os todos e depois a gente fala.
O que acontece é que nós temos que primeiro olhar para esses dois pontos, né? Quando a gente fala de neuroproteção, a gente precisa combater a inflamação e combater o estresse oxidativo. E eu não digo só isso, né? Nós precisamos fazer isso também quando a gente tem processos de depressão, ansiedade, qualquer questão, né? Autismo, Parkinson, doenças neurodegenerativas de um modo geral, mas também as questões de TDAH, né? TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Sempre esses processos envolvem inflamação e envolve estresse oxidativo, e a gente tem que tomar cuidado porque é o organismo inteiro aí que precisa trabalhar, né? E os óleos essenciais, eles podem ajudar a estimular neurotransmissores, pode ajudar a diminuir o estresse oxidativo no sentido de atacar os radicais livres e de estimular a produção de glutationa. E além disso, os óleos essenciais têm um enorme potencial anti-inflamatório, eliminando ali, impedindo que a rota do ácido araquidônico aconteça, estimulando a COX-2, estimulando o sistema endocannabinoide, né? Que é responsável também por vários processos inflamatórios e neurodegenerativos, e que protegendo e enviando e permitindo que esse sistema endocannabinoide funcione, nós também conseguimos um processo anti-inflamatório e uma melhoria da proteção neurológica, né? E aí vem a parte que eu já dei aqui um spoiler, o 3 seria a modulação de neurotransmissores. Então, os óleos essenciais, eles têm um enorme poder de modular neurotransmissores, né? E o que seria modular neurotransmissores? Seria trabalhar meio que parecido, né? Similar, de forma similar aos medicamentos que são utilizados para isso. Porque é um medicamento para depressão e ansiedade, ele trabalha modulando neurotransmissores. O que seria isso? Permitir que, por exemplo, a serotonina fique mais tempo na sinapse, permitir que o receptor GABA-A seja ativado, estimulando a produção do neurotransmissor GABA e estimulando também que o neurotransmissor GABA fique mais tempo na sinapse. E o que significa isso? Que nós temos uma regulação, né? Modulação significa uma regulação da produção, ajudar, né? Apesar de que produção de neurotransmissores não seria só óleo essencial, tá? Então, para um neurotransmissor ser produzido, por exemplo, a serotonina, o corpo precisa de vitamina D, por exemplo. Então, se a vitamina D está baixa, possivelmente você pode ter risco de pouca serotonina. E a melatonina, que é importante para o sono, ela faz parte da rota da serotonina. Então, se você não tem vitamina D, significa se você não toma sol, se você não está aí em contato com a vida, né, com o meio ambiente, com o sol, vive trancada dentro de uma sala, não toma sol ou não repõe vitamina D, é muito provável que haja uma deficiência de serotonina e com isso uma deficiência de melatonina. Então, não é só o óleo essencial. O óleo essencial ele vai ajudar a modular, a movimentar, mas é preciso que você também tenha vitamina B6, que você tenha a suplementação e tenha a vitamina D num nível ótimo, acima de 50, mas que também reduza o estresse oxidativo e o estresse inflamatório. Por isso eles vieram lá em primeiro lugar. E os óleos essenciais têm um grande poder, né? Muitas moléculas de combater, então, o estresse oxidativo, estresse inflamatório e apoiar a modulação de neurotransmissores, estimular o receptor GABA, né? Nós temos aí, por exemplo, moléculas importantes como o limoneno, que são agonistas de GABA e de dopamina. Então, geralmente, plantas de um modo geral, mesmo quando se trabalha com fitoterápicos, né? Quando se trabalha com fitoterápicos,
nós temos que as plantas, elas atuam em diversas vias ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, uma única planta ou um único óleo essencial, devido às suas multiplicidades de moléculas, ele é ao mesmo tempo o mesmo óleo antioxidante, anti-inflamatório, agindo lá na COX-2, agindo no ácido araquidônico, agindo no sistema endocannabinoide, né? E além disso, estimulando o sistema neurológico, protegendo o sistema neurológico, né? Tendo uma proteção neuronal. E isso estimulando também a produção, o equilíbrio dos neurotransmissores nas sinapses. E isso vai acontecendo, essa modulação, essa regulação ao longo do tempo, ao longo de um tratamento. E ainda, se esse tratamento envolve sim, o B12, né? Importante, B12, homocisteína em ordem também. Por isso que quando nós, aromaterapeutas clínicos, avaliamos um paciente, a gente pede também os exames de vitaminas, de minerais, né? O equilíbrio entre homocisteína e B12 dá pra gente um sinal se existe muita inflamação. Se existe um desequilíbrio de B12 e homocisteína, geralmente a pessoa está muito inflamada. Então é importante a gente reduzir a inflamação, sabe? Que aquele ponto que está gerando estresse neurológico na pessoa, que está causando a neurodegeneração ou a ansiedade ou a depressão, pode estar ligada à falta de B12, à falta de B6, à falta de vitamina D, a alimentação, né? Tá desregulada, a absorção de nutrientes, a pessoa tá muito inflamada, tá com estresse oxidativo. Então, nós vamos olhar para isso. E os óleos essenciais também, num tratamento, a gente vai estimulando o receptor GABA, vamos estimulando a recaptação de serotonina, a recaptação de dopamina, a recaptação de noradrenalina, né? Inclusive também noradrenalina, dopamina, adrenalina estão ali na mesma rota. Então, a gente vai atuando nesses segmentos, estimulando que não haja nem degradação e nem recaptação para que o neurotransmissor possa ficar mais tempo na sinapse. E conduzindo a inflamação, né? Reduzindo a inflamação e a oxidação e ajudando na suplementação de vitaminas, nós temos o apoio à produção de neurotransmissores dentro dos neurônios para que nós possamos estimular essas sinapses, essa recaptação e essa modulação, tá? E aí, estimular também a neurogênese. Que é a neurogênese? A neurogênese é a produção de novos neurônios. Tem gente que até me escreveu falando, neurônio não só morre, não nasce. Isso não é verdade. Hoje a gente já tem comprovação científica de que nosso sistema neuronal ele é plástico. Então, existe a neuroplasticidade e a neurogênese. E antes acreditava que somente crianças tinham o nascimento de novos neurônios. E hoje já se comprovou que, principalmente no hipocampo, até a idade adulta, inclusive idosos, podem ter o nascimento de novos neurônios e não só a destruição. E a gente pode estimular essa neurogênese também com óleos essenciais. Isso é maravilhoso, né? Desculpa. E o quinto elemento aqui é a redução do estresse e da ansiedade. Claro, isso tem a ver quando nós atuamos no estresse oxidativo, na inflamação, na modulação dos neurotransmissores, atuamos na neurogênese, atuamos no controle de vitaminas e minerais desse corpo, obviamente a gente vai ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, né? Então, a gente tem aí um corpo que nada é separado, tudo isso acontece junto, misturado. E o importante nos óleos essenciais que nós vemos é porque um óleo essencial ele tem dezenas de moléculas. E essas moléculas vão atuar em diversos locais, né? Diversas células-alvo, diversos locais-alvo. E assim a gente vai ter ações múltiplas. Então isso acontece de muitas vezes um único óleo essencial ou às vezes uma única molécula, ela ser
é agonista tanto do receptor de serotonina, quanto de dopamina, quanto de GABA. E aí você fala, nossa, mas a mesma molécula é chave para diversos receptores? Muitas vezes sim. Ou então, outras moléculas presentes no próprio óleo essencial, por exemplo, que a gente vê na casadinha presente na lavanda, né? Que é o linalol e o acetato de linalila. Ambos têm um potencial de serem agonista do receptor GABA. Além disso, o linalol também tem um potencial anti-inflamatório. Então, nós vamos vendo, além disso, a lavanda tem um potencial também antioxidante. Então, nós temos um grande potencial aí na lavanda, né? E essa casadinha de linalol e acetato de linalila. Às vezes, para algumas pessoas, só a lavanda não é suficiente. Então, a gente precisa fazer uma sinergia e colocar mais um limoneno ou aumentar a dose de linalol e acetato de linalila, juntando um outro óleo essencial que também tenha essas moléculas, para a gente aumentar esse potencial e conseguir ter aí uma ação agonista de GABA e que também seja agonista, ou seja, estimula o receptor GABA, estimula o receptor da noradrenalina. Então, nós vamos tendo aí estímulos de bem-estar, de prazer, e é normal pessoas que utilizam óleos essenciais que tenham esses efeitos, né? Porque isso é um efeito químico, e além disso, nós também temos o efeito frequencial vibracional, porque os óleos essenciais têm uma frequência na sua vibração molecular, né? Porque todo átomo vibra. E essa vibração molecular dos óleos essenciais é muito alta e isso também ajuda, né, no processo de ação do óleo essencial quimicamente no corpo. Porque esse processo frequencial, ele consegue, como se fosse escanear e sentir, perceber como está a frequência do corpo e agir nos locais onde a frequência está baixa. O que significa uma frequência baixa? Quando, imagine assim, que um carro está sem gasolina. Então, um carro sem gasolina, ele não consegue funcionar, ele não consegue andar, ele não consegue caminhar, ele não consegue, ele precisa do estímulo da gasolina que vai fazer você conseguir ligar o motor e emitir uma frequência que faz o carro andar. Então, um corpo sem frequência é como se fosse um corpo sem gasolina. E por isso nós precisamos também das vitaminas, dos minerais, de uma boa alimentação, né? Nós precisamos de tudo isso para que as nossas engrenagens funcionem. Sem os minerais e as vitaminas, nós não conseguimos que o corpo funcione. Minerais e vitaminas não estão nos óleos essenciais. Então, nós conjugamos uma boa alimentação, os minerais e as vitaminas, ao uso de óleos essenciais e a uma mudança de hábitos de vida, esporte, beber água, tudo isso, para que aí sim a gente consiga uma saúde neurológica, uma proteção neuronal, né? Então, a proteção neuronal, né? Essa neuroproteção, ela é importante quando a gente preserva diversos mecanismos da vida. E assim também nós protegemos a saúde de um modo geral. Deixa eu ver as perguntas. Posso usar óleos com limoneno? Porque se emocional estiver fora de rota, tudo piora. A doença autoimune tem que manobrar o emocional. Sim, tudo isso. Geralmente, né, eu tive uma doença autoimune muito grave e o emocional ele piora tudo, né? O emocional piora tudo. O emocional ele inflama, o estresse ele inflama, as questões emocionais geram estresse oxidativo, inflamam, pode gerar doenças autoimunes, estresse neurológicos, mas também o emocional pode estar sendo administrado pela falta, né, de vitaminas, minerais no corpo. Então, nós precisamos de um conjugado geral e o uso de óleos essenciais apoia muito. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um estudo, né? Um estudo que mostrando que o distúrbio neurológico, a gente está falando da neuroproteção
e de distúrbios neurológicos. Lembrando que nós vamos falar muito mais profundamente, não dá para falar disso tudo numa live em 1 hora, né? Nós vamos falar muito mais profundamente sobre isso na imersão, que vai acontecer no dia 5/8. Então já se inscreve na imersão, vem na imersão para a gente poder estar conversando sobre isso e vocês poderem entender de uma forma melhor como a gente age e trabalha com as moléculas dos óleos essenciais para apoiar a proteção neuronal, a neuroproteção, né? Porque o que acontece é que o distúrbio neurológico ele vai resultar em dano funcional, né? Então, claro que quando a pessoa está com estresse excessivo, ansiedade excessiva, depressão excessiva, tudo que é excessivo vai começar a gerar distúrbios no sistema nervoso que vão gerar danos na funcionalidade, tanto que aí quando a pessoa chega numa esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, ou num Parkinson, ou num Alzheimer, a pessoa começa a ter danos funcionais mesmo de movimento, né? Danos neurológicos, morte neuronal, e isso vai causando muitas questões. Por isso, vitamina D e óleos essenciais, né? Eu, por exemplo, tive uma remissão completa de uma doença autoimune grave, que era rara, né? Que os médicos diziam que não teria cura, que eu teria consequências muito graves, e hoje eu tenho uma saúde perfeita utilizando vitamina D, óleos essenciais, vitamina C, mantendo a minha saúde, né? De uma forma equilibrada. E aí vamos lá. E aí nós temos alguns óleos essenciais que ajudam a conter distúrbios neurológicos. Por exemplo, nós temos a lavanda, nós temos o alecrim, nós temos o limoneno, né, a laranja, a bergamota, óleos muito interessantes, a copaíba, óleos muito interessantes que ajudam aí no equilíbrio neurológico. Mas eu vou trazer aqui um estudo para vocês verem como isso é sério, né? Como isso é sério, mostrando que os óleos essenciais foram capazes de inibir a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Olha que grandiosidade que é isso. O que é a barreira hematoencefálica? É uma barreira que nós temos que impede que toxinas, que moléculas nocivas adentrem o nosso sistema nervoso central, a nossa zona de comando, né? E quando a nossa barreira começa a ficar vulnerável, começa a enfraquecer por ataques, por estresse oxidativo, por inflamação, que vai causando danos na nossa barreira hematoencefálica, as toxinas, os radicais livres começam a agir e isso vai levando à morte de neurônios, a ataques que ativam o sistema imune também e que pode gerar uma doença autoimune neurológica, como a esclerose múltipla, por exemplo. Então, mostrou aqui que os óleos essenciais, eles podem ajudar a fortalecer a barreira hematoencefálica, impedindo a permeabilidade dela, né? Eles foram capazes de inibir a permeabilidade da barreira hematoencefálica, reduzir essa permeabilidade, impedindo que moléculas nocivas adentrem o sistema nervoso central, causando danos aos neurônios. Além disso, eles têm a capacidade de trabalhar na polarização de células, né, que chamam TH17, que são helpers. Essa TH17, ela... Só um minutinho. Ela tem uma importância muito grande nos danos neurológicos, né? Além disso, conseguiu inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias, que vão gerar a desmielinização axonal, ou seja, vai enfraquecer o neurônio, a morte e a falta de sinais dentro do axônio do neurônio. Então, o óleo essencial foi capaz de proteger o neurônio, proteger a integridade do neurônio, proteger a integridade da barreira hematoencefálica, né? Então, nós temos aí funções muito importantes que estão ligadas
aos óleos essenciais. Moléculas capazes, né? Esse é um estudo que fala do potencial neuroprotetor das ervas aromáticas, mostrando que essas ervas aromáticas possuem moléculas capazes de agir fisicamente ali, quimicamente, protegendo os neurônios, protegendo a barreira hematoencefálica, inibindo fatores que geram citocinas pró-inflamatórias, como o fator nuclear NF-κB, por exemplo. Então, são vários elementos. E aí, quem está na formação vai aprender tudo isso com mais detalhe, mas aqui eu estou trazendo para vocês verem que entra sim no campo científico, no campo medicinal. Existem estudos mostrando onde essas moléculas realmente agem e como elas têm um potencial de reduzir a inflamação, reduzir o estresse oxidativo, ativar e modular neurotransmissores e com isso reduzir a ansiedade, a depressão, equilibrar. Claro que sempre não é um milagre isolado, precisa de uma postura, por isso de um acompanhamento terapêutico em tratamentos assim, para ajudar também com nutrição, né? Acompanhar junto de um nutricionista funcional. Então, trabalhar a nutrição, trabalhar a complementação de vitaminas, checar a homocisteína, checar os processos inflamatórios. Então, a gente trabalha o ser humano de forma integral. Proteger o cérebro não é só tomar remédio, né? Então, às vezes, a pessoa tá ali tomando um monte de remédio, mas ela ainda tá inflamada, ela tá com baixa de vitaminas, de minerais, então não vai melhorar, ela vai ficar dependente de remédio pro resto da vida. Não vai melhorar. Se eu tivesse seguido as orientações, eu estaria dependente de remédio pro resto da vida. E hoje eu tenho saúde devido à vitamina D, vitamina C, minerais, hábitos saudáveis e óleos essenciais, né? Então eu sou um exemplo disso. Vamos lá. Minha irmã, vamos lá, a Simone tá falando. Minha irmã tem lúpus, Sjogren e várias outras. Geralmente quem tem uma doença autoimune acaba tendo mais de uma. Graças a Deus eu não cheguei nisso. Agora um nódulo do pulmão que piora. Quando conheci o seu perfil, vi que talvez possa ajudar através dos olhos. Sim, Simone, inclusive eu recomendo que ela passe por uma consulta, né? Pra gente fazer uma análise dos exames e acompanhar, e recomendo, aí tem um monte de coisa, né? A gente vê vitamina, mineral, homocisteína, verificar tudo para que a gente possa amenizar essas doenças autoimunes, e os óleos essenciais vão ajudar no processo inflamatório, porque geralmente quando o sistema autoimune está trabalhando, né, o sistema imune está pseudo aí que dizem atacando o corpo, isso significa que ele está sendo atacado, né? Porque o sistema imune é um sistema protetor, ele não é um sistema destruidor, não existe o nosso sistema imune querer nos matar, querer nos destruir, é um processo de autodestruição. Essa autodestruição, ela está acontecendo por algum processo inflamatório, pela presença, muitas vezes eu já vi pessoas com doenças autoimunes que foram aumentando, e quando eu fui olhar os exames, a pessoa tinha uma parasitose há muitos anos, né? Que a gente consegue identificar olhando, por exemplo, o hemograma da pessoa. E aí, o primeiro tratamento que eu faço com óleo essencial é uma desparasitação, né? E uma desinflamação do corpo. Então, a gente pode trabalhar tudo junto na aromaterapia, isso que é lindo, né? A gente consegue, com os mesmos óleos ali, desparasitar, desinflamar, desoxidar, né? Trabalhar com o processo antioxidante e ainda ajudar na questão neurológica, porque as doenças autoimunes, elas vão afetar o emocional, vão afetar a vida da pessoa, e aí isso tá ligado também à baixa de vitamina D. Muitas vezes essa pessoa tá com a vitamina D lá embaixo, aí os médicos dão corticoides e não aumentam a vitamina D, a vitamina C, não aumentam o selênio dessa pessoa e não dão óleo essencial para conter as inflamações, os estresse oxidativo.
e nem para conter muitas vezes tem doenças autoimunes que são geradas por parasitas, por vírus, pessoas que têm Epstein-Barr, já tem livros de médicos escritos que Epstein-Barr, que fica no corpo por muito tempo, desde a infância, pode gerar doenças autoimunes, né? E isso pode ser prolongado para doenças neurológicas, para doenças neurodegenerativas. E toda doença autoimune, ela tem uma ligação com o sistema nervoso central também, lá com o hipotálamo, né? Então, a gente precisa trabalhar de uma forma mais geral, a gente não pode ver o ser humano de uma forma reducionista, né? De uma forma pequena, porque nós somos uma grandiosidade de estímulos, de frequências, nós somos uma rede neural importantíssima que move o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa saúde. E existe aí uma vibração, uma frequência dos átomos que compõem as nossas células, que são importantíssimas de estarem num estado de saúde, de vibração adequada, que é a vibração, a frequência adequada, essa é a frequência da saúde. E já existiam pesquisadores lá atrás dizendo que corpos doentes estão com baixa frequência. E o que baixa a nossa frequência? Infelizmente, o estresse do dia a dia que a gente está vivendo, os pensamentos, as atitudes, o hábito, açúcar, álcool, drogas, estresse de televisão, celular, né? Enfim, a gente hoje está vivendo um processo de ambiente autodestrutivo. A alimentação, e aí precisamos sim ter consciência disso e fazer escolhas. E o que nós temos aqui como papel? Informar o que está acontecendo e ajudar a reduzir. Claro que o óleo essencial não vai fazer milagre sozinho, ele faz milagre sim, mas o milagre verdadeiro acontece numa mudança geral, só que ele dá um impulso, né? Ele começa a ajudar a regular o campo energético vibracional do corpo, começa a regular a parte química do corpo, começa a ajudar esse corpo a conseguir encontrar os recursos, né? Reduzindo o estresse oxidativo, inflamação e tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Então, é muita coisa. Por isso, gente, se inscreve na imersão. Vocês imaginam, né? A gente já falou tanta coisa aqui hoje. E, inclusive, essa live, ela ia ser ontem, né? Eu peço desculpa para vocês, porque ontem eu tive uma queda de energia. Eu não tinha olhado aqui o site da empresa de energia, da Energisa, mas estava já programado o desligamento da luz desde as 8h30 da manhã até 1 da tarde. E aí eu tive que cancelar a live ontem, passei para hoje, mas estamos aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Então, bora lá, gente, eu convido vocês a participar da imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica, onde nós vamos aprofundar mais nesse assunto que a gente está falando aqui hoje. A gente tem bastante assunto para conversar, vai ser um dia inteiro juntos, das 8 às 18, claro que vai ter intervalo para o nosso almoço, para banheiro, mas nós vamos ter atividade prática, nós vamos ter trocas, vai ser bastante interessante essa imersão, eu te convido a participar. O valor de participação é um valor simbólico, são 10 parcelas de R$ 9,80, né? E por que tem um preço, Carla? Por que não é de graça? Porque a gente faz eventos gratuitos e aí um monte de gente se inscreve, curioso, tal, mas a pessoa não vem, não participa. Eu não quero isso, eu quero estar ali presente, ao vivo, com pessoas realmente interessadas, engajadas, que querem aprender, que se comprometem. E hoje é isso, quando a gente investe, a gente se compromete, então tem um investimento sim, é um investimento simbólico, mas que de alguma forma traz o seu compromisso e atrai para o trabalho, para a nossa imersão, pessoas que estão realmente interessadas no assunto e não um monte de gente só curiosa que está passando por ali e que não está interessada. Por isso a gente vai ter uma troca maravilhosa, né? Com pessoas bem especiais nesse dia. Por isso eu te convido a se inscrever na imersão que vai ser no dia 5/8. Você vai receber apostila, você vai receber certificado, né? Vai ter certificado e você vai ter acesso à aula, essa aula que
vai ficar gravada pelo Hotmart por 3 meses. Mas eu digo que, claro que a gravação não é igual ao vivo, né? O ao vivo tem energia, tem frequência, tem vibração, tem a troca, é bem diferente. Mas você sim vai ter acesso depois, inclusive para rever, para estudar, porque vai ser muito conteúdo. E aí você vai falar, nossa, eu quero rever essa aula, eu quero estudar, eu quero ver a apostila, eu quero fazer anotações. Então você vai poder ter acesso por 3 meses através da plataforma Hotmart. Além de você ter a apostila para poder acompanhar e além de você ter também no final, que você terminar esses 3 meses, o certificado do curso, tá bom? Dessa aula, dessa imersão. Tá bom, meus amores? Mas você vai no link aqui do meu Instagram, você vai ter o link lá para inscrição e você entra no meu site que é www, né? Ou http://, Carla Campos, exatamente como é aqui o meu Instagram, Carla, né? E aí, pessoal, desculpa, teve uma queda aqui na minha internet, deu uma oscilação. Acho que é algum vento aqui, né? Eu moro num sítio, né? No alto da montanha e a gente tem essas questões. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Basta vocês irem lá, se inscreverem, fazerem parte da imersão, tá bom? Espero que o conteúdo de hoje tenha acrescentado aí para você, trazido um monte de arras no cérebro, ativado neurotransmissores e ativado o seu sistema nervoso com bastante interesse, criatividade e muita conexão, tá bom? Um beijo enorme no coração e a gente se vê sexta-feira, tá? Na nossa próxima live. Um beijo. Tchau, gente!